Há segredos que não se revelam. Eles respiram-se. Eles colam-se às paredes como a umidade. Eles vivem no pó que se levanta nos caminhos esquecidos da serra. Hoje, vamos a um lugar assim. Um lugar onde o sol castiga a terra e o silêncio castiga as almas. Um lugar em Chihuahua, onde uma família guardava um segredo. Um horror tão profundo que as próprias palavras não bastam para descrevê-lo. Uma rede tecida com os fios mais sagrados, os do sangue, os do amor fraternal, distorcidos, quebrados, pervertidos. E tudo isso por causa de uma irmã. O meu nome é Padre Del Valle, e você está no Realidade México. O que vão ouvir hoje é difícil. É uma ferida aberta no coração do nosso país. Uma história que o sistema tentou arquivar num dossiê de cartão. Selar com a fita do esquecimento. Mas a verdade, tal como o sangue, encontra sempre uma fenda por onde escapar. Se são novos aqui, inscrevam-se. Mas não o faça por morbidez. Faça-o por consciência. Faça-o para que estas histórias não se tornem apenas um número de arquivo, para não ser cúmplice do silêncio. Comecemos. O mal tem um rosto. Às vezes, é o rosto do monstro que imaginamos na escuridão. Outras vezes, é o rosto de um vizinho, de um pai, de uma mãe. E às vezes, o mais terrível é o rosto de uma criança. Uma criança a quem roubaram a inocência e deram um chicote. A nossa história começa com uma professora, Sofia. Ela chegou a San Ignacio del Polvo em agosto. Fugindo de um divórcio, do barulho da cidade. Ela procurava paz. Encontrou o inferno. A aldeia era um punhado de casas secas pelo sol. A escola, um edifício de um andar com paredes descascadas. As crianças chegavam com os sapatos cobertos de pó avermelhado e com olhos velhos. Olhos que tinham visto demais, ou que se recusavam a ver. Entre elas estava Mateu, 8 anos. Ele não falava. Nunca. Nenhuma palavra na aula. Nenhum murmúrio durante o recreio. Ele simplesmente sentava-se na última fila e desenhava. Sofia tentou aproximar-se dele. Falava com ele com uma voz suave. Oferecia-lhe doces. Fazia-lhe perguntas sobre os seus desenhos. Mateu limitava-se a olhar para ela, com um olhar vazio, insondável, como um poço sem fundo, e continuava a desenhar. As outras crianças ignoravam-no. Ele fazia parte da paisagem. O rapaz mudo, o estranho. Mas Sofia não conseguia ignorá-lo. Algo no seu silêncio era um grito. Um grito abafado que mais ninguém parecia ouvir. Um dia, ela aproximou-se da sua secretária enquanto ele desenhava. Não eram desenhos de uma criança normal. Não havia sóis sorridentes, nem casinhas com fumo a sair da chaminé. Mateu desenhava quartos. Quartos vazios com uma única cama no centro. Desenhava silhuetas sem rosto, altas e magras. E uma silhueta mais pequena, sempre num canto, encolhida. Num dos desenhos, o quarto tinha muitas portas. Demasiadas. Todas trancadas. Sofia sentiu um arrepio. Isso é interessante, Mateu. Por que tantas portas? Ele não respondeu. Simplesmente pegou no lápis preto e riscou furiosamente a pequena silhueta no canto, até o papel se rasgar. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. A imagem do desenho não saía da sua cabeça. As portas fechadas, a silhueta riscada, o silêncio violento daquela criança. Ela decidiu que tinha de fazer alguma coisa. Ela precisava entender. No dia seguinte, depois das aulas, ela se ofereceu para acompanhar Mateu até sua casa. Uma desculpa para ver onde ele morava. Para conhecer sua família. Ela não sabia que estava prestes a cruzar um limiar. O limiar de um pesadelo. A casa ficava no final de uma rua sem pavimentação. Era idêntica às outras.
paredes de adobe, telhado de zinco. Mas havia algo diferente. As janelas não tinham cortinas, estavam pintadas de preto. Do lado de fora, a casa parecia cega. Sofia engoliu em seco. Pegou na mão de Mateu. Estava fria. Bateu à porta. O som ressoou no silêncio da tarde. A porta abriu-se ligeiramente. Uma mulher espreitou. Era magra, com o cabelo preso num coque apertado. Tinha um sorriso que não chegava aos olhos. Sim? Olá, sou a Sofia, a professora do Mateu. O sorriso da mulher ficou tenso. Ah, a professora. Entre. O interior da casa cheirava a cloro. E outra coisa, algo doce e rançoso, como flores murchas. Tudo estava impecavelmente limpo. Demasiado limpo. O chão de cimento polido brilhava. Não havia fotografias nas paredes. Nem um único objeto decorativo. Apenas uma cruz de madeira acima da porta. Sentado numa cadeira, na penumbra, um homem assistia televisão sem som. Não se mexia. Não cumprimentava. Era uma sombra. Chamo-me Luísa, disse a mulher. Este é o Ricardo, meu marido. O homem acenou levemente com a cabeça, sem tirar os olhos do ecrã. Mateu soltou a mão de Sofia e correu para se refugiar num canto. Sentou-se no chão, de frente para a parede. Não se mexeu mais. De repente, uma silhueta apareceu na moldura de uma porta. Uma adolescente, talvez com 16 anos. Era alta e muito magra. Tinha os mesmos olhos vazios que Mateu, mas nos olhos dela havia algo mais, uma dureza, uma autoridade gélida. Esta é Helena, a nossa filha mais velha, disse Luísa. Helena não sorriu. Contentou-se em olhar para Sofia. Um olhar que a deixou nua. Ela julgou-a, condenou-a. Não eram os olhos de uma adolescente. Eram os olhos de um carcereiro, os olhos de um guardião de túmulos. Sofia tentou quebrar a tensão. Mateu é uma criança muito especial, muito inteligente. Luísa esboçou outro sorriso. Ele é muito calmo. Sim, mas os seus desenhos são incríveis. São muito imaginativos. Ao pronunciar a palavra desenhos, Helena deu um passo à frente. O seu olhar fixou-se em Sofia. Que desenhos? Disse ela com uma voz grave e sussurrada. Sofia sentiu o ar ficar pesado. Apenas os que ele faz na aula, coisas de criança. Ela mentiu. E sabia que eles sabiam que ela estava a mentir. Naquele momento, Luísa, que estava a servir um copo de água, deixou-o cair. O copo partiu-se em 1000 pedaços no chão brilhante. O barulho parecia um tiro. Ninguém se mexeu. Luísa olhou para Ricardo. Ricardo olhou para Helena. Helena olhou para Mateu, que permanecia de frente para a parede. Um circuito de olhares silenciosos. Uma linguagem secreta e terrível. Sofia sentiu-se sufocar. Acho que tenho de ir. Ninguém lhe respondeu. Ela saiu de casa quase a correr. O ar do deserto nunca lhe tinha parecido tão fresco, tão puro. Ela encostou-se à carroçaria do carro e vomitou. O medo tem um sabor metálico, como o de uma moeda velha. Fica preso na garganta. Sofia sentiu esse sabor. Sentiu o frio das paredes daquela casa na sua própria pele. A limpeza obsessiva. O cheiro a cloro que tentava esconder alguma coisa. O pai imóvel. A mãe com o seu sorriso congelado. E Helena. Os olhos de Helena. Eles eram a chave de tudo. Sofia soube disso naquele momento. O horror não era um monstro escondido. O horror estava ali, servindo copos de água e a ver televisão. O horror tinha um nome. E vivia naquela casa cega. Durante dias, Sofia viveu com esse sentimento. Na escola, ela observava Mateu com uma mistura de pena e terror. Ele parecia sentir a sua angústia. Um dia, no final da aula,
Ele aproximou-se da sua secretária. Em silêncio, entregou-lhe um papel dobrado. Depois, saiu a correr. Sofia abriu o papel com as mãos trêmulas. Era outro desenho. Desta vez, não era um quarto. Era uma cama. Na cama, havia duas silhuetas deitadas. Uma grande, outra pequena. E ao lado da cama, em pé, havia outra silhueta, que observava. Sofia reconheceu os traços. A silhueta que observava era maior do que a silhueta pequena. Ela tinha cabelos longos, e nos seus olhos, Mateu desenhou duas grandes lágrimas pretas. Abaixo do desenho, havia uma única palavra, escrita com uma caligrafia desajeitada, infantil. Helena. O papel queimava-lhe as mãos, mas era um frio que percorria o seu corpo. Um frio de morte. A verdade era um monstro, e ela acabara de lhe mostrar o seu rosto. Não era apenas abuso, era algo mais perverso, um sistema, uma hierarquia da dor. E Helena era a supervisora, a executora, a irmã mais velha. Sofia saiu da escola como um autômato. Conduziu sem rumo pelas estradas de terra batida. O desenho estava no banco do passageiro. Olhava para ela. Acusava-a. Pedia-lhe ajuda. Parou no meio do nada. O sol punha-se sobre a montanha, tingindo o céu de cores violentas. Laranja, vermelho, roxo, como um azul sobre o corpo do dia. E então, as memórias fragmentadas das suas conversas com Mateu fizeram todo o sentido. Pequenas frases que ele murmurou em momentos de aparente tranquilidade. Frases que ela não compreendeu, até agora. A Helena diz que é um jogo. É um segredo. O pai está a ver. A mãe fecha a porta. Às vezes dói. A Helena diz que se eu chorar, o pai fica zangado. Ela diz que a minha irmãzinha também vai ter de fazer isso. Cada frase era um prego. Mais um prego no caixão da infância dessa criança. Sofia colocou a cabeça no volante e chorou. Chorou por Mateu. Chorou pela sua irmãzinha, uma menina de 4 anos que nem conhecia. E chorou pela Helena, a menina carrasca, a menina vítima, a menina transformada em monstro pelos monstros que lhe deram a vida. Como é que uma coisa destas começa? Em que momento é que a alma de uma família se corrompe? Não é da noite para o dia. É um lento gotejar. Uma gota de veneno todos os dias. Não copo de leite. Na palavra boa noite. Sofia descobrirá mais tarde a história dessa família. Por fragmentos. Em arquivos empoeirados. Nos sussurros dos vizinhos que sempre souberam, mas nunca falaram. Luísa, a mãe, tinha crescido numa casa semelhante. Um pai que a tocava na escuridão. Uma mãe que desviava o olhar. Para ela, o horror era normal. O silêncio era uma questão de sobrevivência. Quando conheceu Ricardo, viu no seu silêncio uma forma de paz. Estava enganada. Era o silêncio de um predador à espera. Ricardo era um homem consumido por um rancor silencioso. Um fracasso atrás do outro. O mundo exterior o humilhara. Então, ele fez da sua casa o seu reino. Um reino de terror onde ele era o único Deus. Um Deus cruel e caprichoso. Helena foi a primeira vítima. A primeira a aprender as regras do jogo. Ela tinha 7 anos. O pai explicava-lhe que se tratava de uma ligação especial, apresentada como um carinho especial. Um segredo entre eles. A mãe cuidava dela com uma energia por vezes um pouco brusca, acrescentando: "Não contes nada, é para o bem da família." Aos poucos, a influência dessas palavras foi se instalando. Helena aprendeu a evadir-se interiormente. O seu corpo permanecia presente, mas a sua mente retirava-se para longe. Para um lugar frio e seguro, onde nada a podia atingir. Quando Mateu nasceu,
Ricardo viu uma oportunidade. Delegar. Alargar o seu poder. Começou a preparar Helena. Ela já não era apenas a vítima. Agora ela tinha uma missão, um dever. Disseram-lhe que ela tinha de ensinar Mateu. Prepara-lo. Tu sabes como fazer, sussurrava-lhe o pai. Tu sabes do que o papá gosta. E Helena obedeceu. A vítima tornou-se cúmplice, porque a obediência era a única forma de amor que ela conhecia, porque infligir a dor que ela própria sofria proporcionava-lhe uma estranha e distorcida sensação de controlo. Se fosse ela a abrir a porta do quarto do irmão, se fosse ela a dizer-lhe para não chorar. Então, por um instante, ela deixava de ser a menina na sua cama. Era alguém que tinha poder. O poder de um carcereiro. O poder de um Deus menor no inferno do seu pai. Era isso a rede. Um ciclo de abuso que se autoalimentava, onde a vítima de ontem é o carrasco de hoje. E a vítima de hoje é o futuro carrasco de amanhã, a irmã mais nova. A próxima da lista. O sistema foi concebido para ser perfeito, hermético. Até que uma criança desenhou uma porta a mais, e uma professora se atreveu a olhar. Com o desenho de Mateu na mão, Sofia sentia-se como se tivesse uma bomba. O mais difícil ainda estava por vir. Fazer com que alguém a ouvisse. Ela confiava no sistema. Acreditava na justiça, nas instituições. Que ingênua! O seu primeiro passo foi a esquadra da polícia da aldeia. Uma pequena sala que cheirava a café rançoso e suor. Um único polícia, com o uniforme desabotoado, assistia a um jogo de futebol no seu telemóvel. Sofia explicou-lhe tudo. A sua voz tremia. Mostrou-lhe o desenho. O polícia olhou rapidamente para ele. Ele o colocou de volta sobre o balcão. Ouça, senhora, disse ele, sem tirar os olhos do telemóvel. Bonito desenho. Não é um desenho, é uma confissão. Esta criança está em perigo. Os irmãos dela também. O agente suspirou, um suspiro de irritação. Vamos ver. Há marcas visíveis, hematomas, cicatrizes? Não. Não que eu saiba, mas... A criança expressou claramente, com palavras, algo específico sobre o pai. Ele não se expressa por palavras, mas sim por desenhos. Professora, interrompeu ele, aumentando o volume do jogo. Sem sinais materiais ou declarações explícitas, trata-se apenas da interpretação dos gestos de uma criança perante as palavras dos pais. É percebido como uma situação que pertence à esfera familiar. Não podemos nos intrometer. A menos que eles cheguem com um olho roxo, não há crime a ser investigado. Sofia ficou paralisada. Um assunto de família. Essa frase. A frase que sela os túmulos. Ela saiu da esquadra. O ar cheirava a derrota. Sentiu o peso do desenho na sua mochila. Agora estava mais pesado. Ela estava sozinha neste caso. Sentia frio no estômago. A sensação de que as paredes se fechavam sobre ela. Sofia sentiu a primeira fissura na sua fé. O sistema não foi concebido para investigar. Foi concebido para reagir. E se o crime é silencioso, o sistema é surdo. Mas ela não desistiu. Ainda não. No dia seguinte, ela dirigiu 2 horas até a capital do departamento. Dirigiu-se aos escritórios do DIF, o Sistema para o Desenvolvimento Integral da Família. O próprio nome parecia-lhe uma piada cruel. O local era um labirinto de corredores amarelados e portas com placas gastas. Teve de esperar 1h30. Finalmente, uma assistente social a recebeu. Uma mulher de cerca de 50 anos, com um olhar cansado, com uma secretária coberta de dossiês, montanhas de dossiês, cada um deles representando uma tragédia familiar
à espera de ser tratada. Sofia contou novamente a sua extenuante história. Com mais urgência, com mais desespero. Mostrou o desenho. A mulher observou-o com mais atenção do que o polícia. Acenou lentamente com a cabeça. Compreendo a sua preocupação, senhora. É uma situação delicada. Por um instante, Sofia sentiu uma réstia de esperança. Temos de fazer alguma coisa. Tirá-los dali. A mulher suspirou. O mesmo suspiro de derrota que Sofia começava a reconhecer. Estes procedimentos são muito complexos. Não podemos simplesmente chegar e levar as crianças. A autoridade parental é um direito muito protegido. Primeiro, precisamos de um relatório psicológico oficial sobre a criança. Depois, de uma avaliação do ambiente familiar. Entrevistas com os pais. Mas os pais são monstros, exclamou Sofia. Legalmente, eles são os tutores. Temos de seguir o protocolo. Preencha estes formulários. O F-17, que é o pedido de intervenção. E o anexo C, para a descrição da suposta vulnerabilidade. Seja muito detalhada. Ele estendeu-lhe uma pilha de papéis. Papéis com centenas de caixas para marcar. Perguntas absurdas. A criança tem acesso a uma alimentação equilibrada? A residência dispõe dos serviços básicos? Sofia olhou para os formulários. Olhou para a mulher. Olhou para as montanhas de arquivos. Compreendeu. O sistema não procurava acabar com o horror. Procurava classificá-lo. Transformar o choro de uma criança num processo. Atribuir-lhe um número. Arquivá-lo. As suas mãos tremiam quando pegou nos papéis. E enquanto preencho tudo isto? Enquanto eles esperam a sua vez para ver o psicólogo, o que lhes acontece? A mulher olhou para ela com um toque de sincera compaixão. Faremos tudo o que pudermos para acelerar as coisas. Mas há muitos casos, senhora. Muitas crianças. Muitas crianças. A frase ressoou na cabeça de Sofia enquanto ela saía daquele edifício cinzento. O seu filho era apenas mais um na pilha. Mais um arquivo. O sistema não é uma pessoa. É uma máquina. Não tem coração. Tem engrenagens, regras, protocolos, formulários. E se um elemento da realidade não se encaixa nas suas caixas, a máquina simplesmente não o processa. Rejeita-o. Sofia sentiu o ranger dessas engrenagens na sua alma. A impotência era uma doença física. Cortava-lhe a respiração, congelava-lhe o sangue. Mas a imagem de Mateu, a imagem da sua irmãzinha, que ela não conhecia, levou-a a dar mais um passo, o último. Com os formulários do DIF preenchidos e uma cópia do desenho, dirigiu-se ao gabinete do Procurador-Geral do Estado. O edifício era grande, intimidador, mármore frio e guardas de segurança. Aqui, pensou ela, aqui vão ouvir-me. É a justiça. Esperou 3 horas numa cadeira de plástico. Viu advogados apressados, secretárias com saltos altos barulhentos. Viu outras pessoas à espera, com o mesmo olhar desesperado que ela tinha. Finalmente chamaram-na. Advogado Morales, 3º andar. O advogado Morales era um jovem, vestido com um fato um pouco grande demais para ele, que parecia sofrer de tédio crônico. O seu escritório era pequeno, sem janelas. O ar estava viciado. Sofia contou a sua história pela 3ª vez. Desta vez, a sua voz estava firme, fria. Ela tinha se preparado. Tinha organizado os factos. Colocou o desenho e os formulários do DIF sobre a secretária. O advogado olhou para eles sem os tocar. Ouviu-a sem a interromper. Quando Sofia terminou, recostou-se na cadeira. Juntou as pontas dos dedos. Compreendo, senhora. Aprecio o seu zelo cívico. É louvável. A palavra louvável soou como um insulto.
Mas, continuou ele, sejamos realistas. O que descreve é muito difícil de provar juridicamente. Temos a presunção de inocência. Temos os direitos dos pais. O testemunho de um menor, especialmente de um menor com dificuldades de comunicação, é facilmente rejeitado num julgamento. E o desenho? E o testemunho da irmã Helena, que é a executora? O desenho é uma interpretação, e a irmã é menor. Se o que ela diz é verdade, ela própria é uma vítima. O seu testemunho seria comprometido. A defesa invocaria manipulação, fantasias infantis. Seria um circo, e no final, é muito provável que um juiz rejeitasse o caso por falta de provas conclusivas. Enquanto falava, o advogado Morales bocejou. Um pequeno bocejo, quase imperceptível. Cobriu a boca com a mão, mas Sofia viu. Esse pequeno gesto. A indiferença absoluta. O tédio diante do horror. Esse bocejo a abalou. Mais do que as recusas. Mais do que os formulários. O bocejo de um funcionário que já tinha ouvido tantas histórias como a dela que elas já não lhe causavam qualquer efeito. Era apenas ruído. Trabalho. Então, o que devo fazer? Murmurou Sofia. Tenho de esperar que encontrem o corpo de uma das crianças para que tenham uma prova irrefutável. O advogado Morales endireitou-se. O seu tom tornou-se gélido. Senhora, disse ele, e a palavra ressoou como um estrondo. Por enquanto, não se trata de um caso criminal. É uma questão de assistência social. É da competência do DIF. Já lá esteve. Preencha os formulários deles. Aguarde o fim do processo. Se o DIF determinar que há elementos, eles enviar-nos-ão o processo. E então, abriremos um processo de investigação. É esse o procedimento. O sistema não procurava justiça. Procurava classificar o horror em processos. Classificá-lo. Arquivá-lo até que fosse esquecido. Sofia levantou-se. Não disse mais nada. Saiu do escritório. Caminhou pelos corredores de mármore. Saiu para a luz ofuscante do sol de Chihuahua. O barulho da cidade parecia-lhe insuportável. O mundo continuava a girar. As pessoas compravam coisas, riam, queixavam-se do trânsito. E numa casa com janelas pintadas de preto, um jogo terrível continuava. E ninguém se importava. Ele sentiu o peso não só do segredo de Mateu, sentiu o peso de todo um sistema concebido para não ver, para não ouvir, para bocejar diante do inferno. A justiça nem sempre é feita num tribunal. Às vezes, é feita nas páginas de um jornal. Às vezes, é feita na voz de alguém que se recusa a calar-se. Sofia, esmagada pela burocracia, fez uma última chamada. Para um jornalista de um meio de comunicação local. Um contacto de um primo. Contou-lhe tudo. Enviou-lhe uma foto do desenho. 2 dias depois, a história explodiu. O horror de San Ignácio. Uma professora denuncia uma rede de abusos familiares. O escândalo obrigou a máquina a mexer-se. O DIF, o Ministério Público, os mesmos que lhe tinham fechado a porta, agora apressavam-se para agir, para aparecer na foto. Chegaram a casa com câmaras e patrulhas. Levaram as crianças, Mateu, Helena e a mais nova, Ana, de 4 anos. Os pais foram presos. Um final feliz? Não na realidade mexicana. Aqui não há finais felizes. Há consequências. Graças a um bom advogado e à ausência de provas conclusivas, os pais não foram condenados por abuso sexual. A acusação foi violência doméstica e negligência. Ricardo foi condenado a 5 anos de prisão. Saiu ao fim de 3 anos por bom comportamento. Luísa, 2 anos. Saiu ao fim de 1 ano. As crianças foram separadas. Foram enviadas para diferentes lares de acolhimento do Estado.
mergulhadas noutro tipo de inferno, o do abandono institucional. Sofia perdeu o emprego. O diretor da escola despediu-a por ter criado um escândalo e não ter seguido os procedimentos adequados. Ela deixou San Ignacio del Polvo. Nunca mais voltou a ver Mateo. O mal nem sempre é punido. Muitas vezes, basta mudar de endereço. O sistema não falhou. Fez exatamente aquilo para que foi concebido: proteger-se a si próprio. Gerir a crise, não resolvê-la. A única vitória, se é que se pode chamar assim, é que Ana, a mais nova, nunca entrou no jogo. Ela foi salva do ciclo. Mas Mateo e Helena, as suas almas foram destruídas para sempre. Arquivadas em algum lugar, Sofia guarda apenas uma coisa de tudo isso: o desenho original de Mateo, aquele da cama e das 3 silhuetas, não como um troféu, mas como uma relíquia, uma lembrança, que às vezes a única justiça possível é o simples fato de ver, de recusar-se a desviar o olhar, de ouvir o grito, mesmo quando ele é silencioso. A maior maldade não é aquela cometida pelos monstros. É a indiferença dos homens bons, a daqueles que bocejam, a dos que dizem é um assunto de família, a dos que pedem para preencher um formulário enquanto uma alma se esvazia de sangue. Não sejamos como eles. Nunca. Sou Padre Del Valle e nos vemos na próxima Realidade México.